Tudo bem? Como você está? Quanto tempo? Faz bastante tempo que a gente não se fala aqui, e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da lição da Escola Sabatina. Nessa semana estamos tratando do livre-arbítrio, um assunto assim bastante complexo, muito interessante. E essa semana, meu querido, antes da gente entrar propriamente no estudo da lição, eu me deparei com a pergunta. E essa pergunta foi a seguinte: Deus é responsável por todas as coisas? Sim, Deus é responsável por todas as coisas. Mas Ele é responsável pelos atos das coisas que Ele criou? Não. Então há uma diferença em ser responsável pela criação e ser responsável pelos atos da sua criação, daquilo que Ele criou. O que eu quero dizer com isso? O filho é responsável pelos atos do pai? Não, nós aprendemos já na lição aí, lá em Ezequiel, não me lembro bem, mas que fala, ora, o pai é responsável pelos atos do filho, ele vai pagar pelos atos do filho? Não, sabemos que não. Essa ideia, de reencarnação, que reencarnou, que o filho, tá pagando pelo pecado do pai, nós já estudamos, sobre isso, nós tivemos um estudo sobre isso não existe. E muito menos Deus é responsável pelos atos dos seus filhos, porque a pessoa perguntou, Deus criou o diabo? Sim, ele criou. Então ele é responsável, pelo que o diabo faz? Não. Aí entra a questão que nós estamos estudando essa semana do livre-arbítrio. Mas antes um pouquinho de nós entrarmos aqui, que é amar a Deus na lição de terça-feira, que fazer uma saudação, um agradecimento novamente ao Adriano para a gente estarmos aqui, fazendo mais esse estudo, parabenizá-lo, porque ele vem crescendo aí espiritualmente, ele vem tá aí na Advir, na estação aí, da rádio, que vocês possam acessar, continuando dando apoio a ele, que ele precisa muito desse apoio, agradecer vocês aí que sempre tá apoiando ele, o Cido aí, que é um apoio incondicional, O Cido, ele não tem uma condição, Vocês que têm esse apoio incondicional ao canal, para que esse evangelho possa ser levado. Então o Adriano tem alcançado cada vez mais, que Deus possa estar abençoando ele, que cada vez mais ele possa estar crescendo, para que essa mensagem ela vai crescendo. Só lembrando a cada um de vocês que o que ele faz, ele não tem fundos, ele não tem ganhos, é simplesmente levar a palavra de Deus. Que Deus possa estar abençoando. Agradecer mais uma vez aqui, a gente estar aqui apresentando essa lição. E hoje nós vamos tratar de um assunto interessante também: amar a Deus. Eu vou ler uma citação aqui, ela parece no começo totalmente confusa, mas conforme a gente vai lendo, tá lá no cabeçalho de terça-feira, diz assim, o fato de Deus ser todo-poderoso não significa que ele possa fazer o que quer. É impossível em termos lógicos. Então Deus, ele é um ser assim, todo-poderoso. Mas você encontra aqui, não que ele não possa, sim, mas entenda, não significa que ele possa fazer o que quer. Isso é impossível. Eu vou explicar isso mais para frente. Em termos lógicos, tá? Assim o Senhor não pode determinar que alguém o ame livremente, entendeu? Se fazer algo livremente significa fazer sem ser determinado a fazê-lo, então, por definição, é impossível obrigar alguém a fazer algo livremente. Em resumo, Deus não pode forçar ninguém a amá-lo, pois se é forçado, já não é amor. Então, Deus ele pode criar o ser humano pré-programado. Ele poderia ter nos criado pré-programado, e isso tudo que nós vivemos hoje realmente não poderia estar acontecendo. Aí já não seria o quê? Livre-arbítrio. Então não seria o quê? Perfeito. Entendeu? Então Deus, ele é responsável por tudo isso, sim, tanto é que ele mantém todas as coisas, porque senão realmente nós saberíamos o que é ruína, nós não sabemos o que é a ruína eterna. Nós sabemos e vivemos relatos de consequências do pecado, porque o pecado não é só isso que nós vemos, embora sejam muitas barbáries que nós vemos no nosso dia a dia, ainda não é o que o pecado pode fazer em sua total capacidade. Então Deus poderia ter nos criado, Deus poderia
ter acabado com tudo no primeiro pecado, mas o livre-arbítrio não iria existir. Então, se não há livre-arbítrio, não há amor, porque Deus, ele é amor. Então, por isso que ele deixa todas as coisas. Agora nós vamos aprender a pergunta de número 3, diz assim, o que esses versos ensinam sobre o livre-arbítrio? Vamos ler lá em Mateus. Vamos passar aqui uma pincelada rapidamente, Mateus 22, 37. Mateus 22, 37. E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o grande primeiro mandamento, né? Devemos o quê? O que esses versos? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus. Amar a Deus é saber julgar o que é certo, é saber fazer o que é certo. Isso é amar a Deus. Fazer o que é justo, porque Deus ama a justiça. O maior mandamento, amar a Deus, nos dá a evidência de que Ele deseja de fato que todos o amem. No entanto, nem todos fazem isso, porque então Deus simplesmente não faz com que os amem. Isso acontece porque o amor, para ser o que ele é, deve ser espontâneo. Entenderam agora o que eu quis dizer no começo? Pode sim. Ele pode fazer com que você que não acredita nele, acredite. Ele pode fazer que você que não ama, o ame. Ele pode, mas não seria amor se não fosse espontâneo. Então, por isso que ele é perfeito e ele não muda. Ele não muda. Baseado no que eu falei, Deus não muda. Deus não é homem para que minta. Está lá em Números 23, 19. Ele não pode mentir. Por que ele não pode mentir? A Bíblia diz isso, que ele não pode. Mas vamos na pergunta. Leia Hebreus 6, 17 e 18. Tito 1, verso 2. Segundo esses textos, o que Deus não pode fazer? O que Deus não pode fazer? Vamos lá em Hebreus 6, 17. Hebreus 6, 17. Diz assim, Hebreus 6, 17 e 18. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundante a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos o quê? A firme consolação. Nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. O que a Bíblia quer dizer? Imutabilidade. O que é imutabilidade? Imutabilidade é aquilo que não pode ser mudado ou alterado. A Bíblia está dizendo, mediante aquilo que não pode ser alterado, mediante aquilo que não pode ser mudado, ele fez com que aos herdeiros da promessa se interpôs com juramento, para que por duas coisas, nas quais é impossível para Deus mentir. Mediante a imutabilidade do seu juramento, que não pode ser alterado, que não pode ser mudado, a Bíblia assim diz que é impossível para Deus mentir. Essa é uma característica de Deus. Aí diz assim, consequentemente, se Deus prometeu ou se comprometeu a fazer alguma coisa, sua ação futura é moralmente limitada por essa promessa. Olha para você ver. Isso significa que, como o Senhor concede às criaturas a liberdade de escolher algo diferente, se Deus se comprometeu a conceder o livre-arbítrio, os seres humanos possuem a capacidade de exercer o quê? A liberdade de maneiras que vão contra os desejos ideais de Deus. Infelizmente, muitas pessoas acabam exercendo sua liberdade dessa maneira e, consequente, há muitas coisas que ocorrem que ele deseja que não aconteçam, mas que não são estritamente
falando de sua responsabilidade. Entenderam o que eu li aqui? Se Deus se comprometeu a conceder o livre-arbítrio, Ele está dizendo aqui aos seres humanos, eles possuem a capacidade de exercer sua liberdade de maneira que vão contra os desejos de Deus. Isso é amor. Isso é amor. Mas não significa que, embora nós pegamos essa liberdade e cometemos coisas erradas, não significa que Deus seja o culpado. O livre-arbítrio que Deus te deu e o livre-arbítrio que Ele deu a cada um de nós não significa que Deus seja o culpado ou responsável pelas nossas atitudes. Isso é amor, Ele está mostrando amor. Ele deu o livre-arbítrio para você amá-lo, para que você tenha vontade de estar com Ele. Ele não vai te forçar. Isso é amor, isso é livre-arbítrio. E os conselhos bíblicos que nós amemos a Deus. Nesse dia de hoje, você possa ter aprendido um pouco mais do livre-arbítrio. Que você possa procurar cada dia mais amar um pouco a Deus. Se você não ama, se você tem dúvidas, se você está passando por problemas que coloquem à prova, que você acredite nisso, faça isso aos poucos. Conheça mais a Deus, estude um pouquinho, tira esses 10 minutos para conhecer um pouquinho. Eu te garanto que se você estudar todos os dias 10 minutos dessa lição, você vai conhecer um pouco mais de Deus. Que Deus possa fazer morada no seu coração, que Ele possa estar com você todos os dias, em nome de Jesus, que você continue tendo um dia e uma semana abençoada. Amém.